Fala pessoal que sempre nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, beleza? Novo de loja, primeira de luxo, só o Babalu, só o Mi da Pipoca. Inicialmente, feliz ano novo, galera, um feliz 2019 para vocês. Que seja um 2019 de muita paz, muita luz, muitas realizações, muito sucesso para todo mundo. Estou transmitindo ao vivo aqui pelo meu Instagram, Giovanni Moraes 2, e também estou transmitindo ao vivo aqui pelo Instagram do Jus21 Oficial. Pois é, tiramos um períodozinho de recesso aí, entre o dia 21 e ontem, foram 10 dias que eu fui para o interior, então as postagens jurídicas diminuíram, tal, eu aproveitei mais para resolver umas questões familiares, curtir a família, enfim, mas agora estamos de volta, primeiro dia útil do ano, certeiro, feito praga de sogra, mais agoniado do que menino novo na porta de cabaré, mais agoniado do que cachorro com coceira, para dar continuidade às nossas lives, para dar continuidade aos nossos estudos aqui pelo Instagram. E hoje, na nossa live, eu vou bater um papo sobre um tema que produziu uma repercussão muito grande nas redes sociais nos últimos dias. Inclusive, eu postei no meu Instagram a notícia e eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que estavam confundindo o instituto jurídico a qual eu fazia referência. Eu quero deixar claro com vocês que eu não vou fazer nenhum tipo de referência aqui política, tá? Toda a minha análise será uma análise jurídica factual. Então não adianta aqui a galera vir com questões políticas, porque esse não é o objetivo. O objetivo aqui é o estudo do direito penal, o estudo do processo penal, ok? E qual foi o tema? Eu postei semana passada uma notícia vinculada pelos grandes portais do Brasil, G1, UOL, Terra, Exame, enfim, que o presidente, na época ele não tinha sido empossado ainda, mas agora o presidente Jair Messias Bolsonaro tinha anunciado que por decreto ia facilitar a posse de arma de fogo para cidadãos que não tivessem antecedentes criminais. Essa foi a notícia vinculada, eu fui lá no site do G1, como poderia ter ido no site do Terra, do UOL, enfim, da BBC Brasil, enfim, printei e postei no meu Instagram e postei no meu Facebook. A notícia era exatamente essa. A facilitação ou flexibilização, que inclusive foi uma proposta de campanha, ele ganhou, entre outras coisas, defendendo essa proposta, da posse de arma de fogo. E eu fiquei impressionado e até assustado com a quantidade de pessoas que estavam fazendo comentários, deixando claro notoriamente que não conseguiam diferenciar posse de porte de arma de fogo, porque a notícia se referia especificamente à posse de arma de fogo, mas a maioria dos comentários que eu li na minha postagem deixava claro que as pessoas confundem o instituto do que é posse de arma de fogo com o instituto do porte de arma de fogo. E é claro que isso, para quem está estudando para a OAB, para quem está estudando para concursos públicos, para as carreiras policiais, é algo dantesco, é algo terrível. Você não pode fazer um concurso público hoje, ou que caia direito penal e que caia estatuto do desarmamento, e fazer uma prova da OAB, sem saber essa diferenciação. Então vamos lá, vamos entender a diferença entre posse e porte de arma de fogo. Todas as diferenças que eu vou lhe dar são baseadas no Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Depois vale até a pena, se você não conhece ainda, dar uma lida no Estatuto do Desarmamento. Eu vou repetir o número da lei, tá? Lei 10.826/2003, Estatuto do Desarmamento. O conceito de posse de arma de fogo é abstraído da intelecção do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, em que pese o artigo 12 do referido diploma normativo prevê o crime a partir da caracterização do crime e, claro, da intelecção da intention legis, da intenção da lei, nós podemos definir o que seria posse.
Posse de arma de fogo, munição ou acessório, significa que o indivíduo mantém esta arma no interior da sua residência, nas dependências da sua residência ou no seu local de trabalho. Mas em relação ao local de trabalho há um senão, há uma ressalva. É preciso que ele seja ou o proprietário da empresa ou o responsável jurídico pela empresa. Vou dizer de novo, já destacando para vocês que a conceituação de posse é restritiva nos termos do Estatuto do Desarmamento. Já a conceituação de porte é de natureza residual. Você só precisa entender o que é posse. Tudo que não for posse, residualmente há de ser caracterizado como porte de arma de fogo. Então vamos de novo. A posse da arma de fogo presume que o indivíduo mantém esta arma no interior do seu domicílio, nas dependências diretamente coligadas ou conjugadas a este domicílio ou no seu local de trabalho. Mas em relação ao local de trabalho, insisto, há uma ressalva. É preciso que o indivíduo seja ou o proprietário ou o responsável jurídico pelo mesmo. Tudo que não se enquadrar nesta conceituação, por intelecção residual, será porte de arma de fogo. Vamos lá. Eu estou dentro da minha residência, eu estou dentro da minha casa. Não se preocupe que depois eu vou para as questões incidentais, porque existe uma série de questões incidentais sobre o porte, mas vamos para a regra. Eu estou dentro da minha casa. Suponha que eu tivesse, nesse momento, aqui no interior da minha casa, uma pistola PT, uma pistola Taurus 24/7. Eu estaria incorrendo no instituto da posse da arma de fogo. Se essa posse é legal ou ilegal, isso é uma outra análise. Se eu satisfiz os requisitos que a lei exige para poder ter esta arma na minha casa, a posse é legal. Se eu não satisfiz, a posse é ilegal. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é entender o instituto. Então eu estou dentro da minha residência. Se eu tiver aqui uma arma de fogo, eu estarei incorrendo em posse de arma de fogo, porque a arma está no interior da minha residência. E aí você deve entender por residência não um conceito civil, mas um conceito penal que nós utilizamos diuturnamente. Entende-se por residência o local de abrigo costumeiro, contumaz do indivíduo. Você diz que é a residência do indivíduo se esse indivíduo está se abrigando de forma costumeira, recorrente e contumaz naquele local. Em bom português, para onde é que eu volto todo dia depois que eu largo do serviço? Eu volto para minha casa, eu volto para esse local que eu estou. Esta é minha residência. Se a arma aqui está, eu estou imbuído da posse da arma de fogo. Outra situação. Imagine só, eu moro em um apartamento aqui, mas vamos imaginar que eu morasse em uma casa e esta casa tivesse um jardim de frente na entrada da casa. Eu passo do portão de entrada, tem um jardim e no fundo eu tenho um deck, um quintal, um canil, uma caixa d'água, alguma coisa dessa natureza. A arma não está dentro da casa propriamente dita, mas ela está, por exemplo, guardada num quartinho dos fundos no quintal, ou então ela está escondida na casa do cachorro, no canil, ou ela está lá no deck. Continua sendo o instituto da posse. Por que é que continua sendo o instituto da posse? Porque a arma está nas dependências da residência. Entenda por dependência da residência todos os locais diretamente conexos ou conjugados à casa, como jardim, garagem, quintal, deck, quarto de despejo dos fundos, canil, caixa d'água, tudo aquilo que está diretamente ligado à área física da residência do indivíduo é considerado local de caracterização de posse. Eu também estaria incorrendo no instituto da posse da arma de fogo se eu mantivesse a arma de fogo no meu local de trabalho. Por exemplo, imagine só que eu vou lá para o JUS 21, para os estúdios JUS 21 aqui em Recife,
que é o local onde eu trabalho diuturnamente, onde eu gravo todos os dias. E suponha, eu tenho lá a minha mesa de trabalho, suponha que eu mantivesse na minha mesa de trabalho, nos estúdios do JUS 21 aqui em Recife, uma pistola. Eu também estaria incorrendo no Instituto da posse da arma de fogo. Por quê? Porque lá, além de ser o meu local de trabalho, é um local de minha propriedade. Para que você incorra no Instituto da Posse em relação à arma no seu local de trabalho, é condição indispensável, é condição sine qua que você seja ou o dono da empresa, não é o dono do imóvel, é o dono da empresa ou pelo menos o responsável jurídico por ela. Por exemplo, eu tenho um funcionário que foi o primeiro funcionário do JUS 21 aqui em Recife, que é Jairo, que é o cara que normalmente, Jairo e Beto são os dois caras que mais gravam comigo no JUS 21. Quem já é aluno sabe que eu converso muito com eles durante as aulas. Ora, se Jairo, nesse momento, está lá nos estúdios JUS 21 com uma arma no seu local de trabalho, não seria posse. Estou negando, não seria posse. Por quê? Porque ele nem é o dono da empresa, nem é o responsável jurídico pela mesma. Então tenha muito cuidado na caracterização de posse em relação ao local de trabalho. Para ser posse, não basta que a arma esteja no local de trabalho do indivíduo. É preciso que o indivíduo seja o dono da empresa ou o responsável jurídico pelo mesmo. E eu insisto, ele não precisa ser o dono do imóvel, ele precisa fazer parte do contrato social da empresa ou pelo menos ser um responsável jurídico, um gerente, um administrador, um CEO, um gestor ou qualquer coisa dessa natureza. Essas são as situações caracterizadoras de posse, que, como eu disse, é uma caracterização restritiva. Tudo que não enquadrasse nesta situação será tida residualmente como porte de arma de fogo. De novo, tudo que não entrar nessa caracterização de posse será tida como porte de arma de fogo. Essa é a ideia geral. Vamos agora para as chamadas questões específicas ou incidentais. A primeira delas diz respeito à caracterização do domicílio, a caracterização da residência. Como eu disse, o conceito não é civil, é um conceito penal, de local de abrigo costumeiro do indivíduo. A primeira questão incidental é: esse indivíduo ele pode ter mais de um local de abrigo costumeiro. Não é comum, mas é possível. O indivíduo tem mais de um local de abrigo quanto mais. Por exemplo, imaginemos aquele jovem maior de idade que tem pais separados e ele se divide ao longo da semana, dependendo do local da cidade onde ele esteja, ele se divide entre ir dormir na casa do pai ou ir dormir na casa da mãe. Por exemplo, de segunda a quinta-feira é mais perto a casa da mãe dele do seu local de trabalho. Ele passa segunda, terça, quarta, quinta na casa da mãe dele. Só que sexta, sábado e domingo ele quer ir para a casa da namorada e a casa do pai dele é mais próximo do local de onde a namorada dele reside. Ele passa lá sexta, sábado e domingo na casa do pai. E isso é quanto mais, isso é costumeiro. Se fica comprovado isso dentro da casuística analisada, você pode reconhecer que aquele indivíduo tem duas residências, ele tem dois locais de abrigo costumeiro e corriqueiro. Então, nesse caso, tanto faz se a arma está na casa do pai ou na casa da mãe. Ele tem um quarto na casa do pai, mantém uma arma lá. Tem um quarto na casa da mãe, mantém uma outra arma lá. Ele, em ambas as situações, incorrerá no Instituto da posse. Ouviram o que eu disse? Se ficar comprovado que o indivíduo tem mais de um local de abrigo costumeiro, mais de uma casa, mais de uma residência costumeira, não importa onde a arma esteja, em ambos os casos será posse. Outra questão incidental diz respeito ao motorista de caminhão. O motorista de caminhão muitas vezes se abriga dentro, dorme, pernoita na boleia do caminhão.
É muito comum os nossos irmãos caminhoneiros que singram as estradas desse país levando e trazendo nossas riquezas, eles chegam a passar 60 dias longe das suas famílias, dormindo, pernoitando no caminhão. Existem caminhões que têm pequenas cozinhas lá, o cara para 6, 7 horas da noite, faz a refeição dele ali no próprio caminhão, depois vai para a cabine do caminhão, dorme na cabine do caminhão. Será que nesse caso eu posso considerar que esta cabine de caminhão seria uma residência, aspas, uma casa desse caminhoneiro para fins de caracterização do Instituto da Posse? A resposta é não. A jurisprudência do STJ e do STF é uníssona. Converge no sentido de que o caminhão não é local de trabalho do indivíduo, nem local de residência. O caminhão é instrumento de trabalho. Ainda que o indivíduo durma na boleia do caminhão, ainda que o indivíduo pernoite na boleia do caminhão, aquela boleia, para fins de caracterização da posse, não se equivale, não se equipara ao conceito de residência. Então tenha muito cuidado. Essa pegadinha já caiu várias vezes em concurso das carreiras policiais. O cara está viajando pelas estradas, parou de noite e foi dormir. E encontraram, enquanto ele dormia na boleia do caminhão, uma arma de fogo dentro dessa boleia. É posse ou porte? É porte. De novo, é porte. Tudo que não for posse, residualmente será caracterizado como porte de arma de fogo. Então, a boleia do caminhão não é local de trabalho, é instrumento de trabalho do caminhoneiro, nem por força da nossa jurisprudência pode ser equiparada ao instituto da residência. A mesma lógica se aplica ao taxista. O taxista que está rodando na cidade com uma arma no interior do veículo não incorre, frise a negativa das minhas palavras, ele não incorre na questão da posse. Por quê? Porque o táxi não é local de trabalho, é a mesma lógica do caminhão. O táxi é instrumento de trabalho. A mesma lógica se aplica a embarcações. Na região norte do país, existem pessoas que trabalham em embarcações que sobem e descem os rios da Amazônia. Algumas viagens chegam a durar 20, 30 dias, dependendo do fluxo a favor ou contra a corrente do rio. E muitas vezes esses indivíduos eles passam 20, 30, 40 dias dormindo, comendo, se alimentando dentro dessas embarcações, mas a embarcação é considerada como instrumento de trabalho e não como local de trabalho. Então a arma no interior da embarcação não caracteriza posse. E eu sempre friso que não é posse, porque não sendo posse, residualmente caracterizará a porte da arma de fogo. Ok? Beleza? O Ailton tem uma dúvida: se tem um contrato de locação para guardar e armazenar as minhas armas, como classifico? Quem estiver armazenando a arma incorrerá se não conseguir satisfazer os requisitos legais no Instituto da Posse. Por quê? Você não pode contratar o armazenamento de arma de fogo. Não é um instrumento passível, objeto de contratação de natureza civil. Então, se por exemplo você chega e diz: Giovanni, eu vou lhe pagar R$10.000 por ano para você manter aí uma bereta e uma pistola minha guardada na sua casa, se eu tenho essas armas na minha casa, sem a devida permissão e autorização, eu incorro no crime de posse de arma de fogo, ok? Uma outra questão incidental que é muito questionada, a questão das pessoas que moram em áreas rurais. É muito comum você ter, por exemplo, uma propriedade, lá onde meu pai mora, em Serra Talhada, ele mora numa casa dentro de um sítio, de uma fazenda, a casa fica no meio do sítio. Para onde ele se virar, ele sair da casa, ele tem que andar para chegar nos limites da propriedade. Ele está com a arma no interior da fazenda, mas não no interior da casa. Seria posse? Não, não é posse. De novo, não é posse, ok? Se a arma está na fazenda, o cara está andando armado pela fazenda, ele está dentro da fazenda, mas não está dentro da casa não é posse, será porte.
Pediram para repetir a questão da empresa, aí eu não vi quem pediu. A questão da empresa só será caracterizado como posse de arma de fogo se você tiver a arma no seu local de trabalho, desde que você seja o dono da empresa ou responsável jurídico pela empresa. Tirando essas duas situações, não será posse, residualmente será porte. Acabei de explicar, meu patrão. B Sabino 38. Acabei de dar essa explicação. Repetir 3 vezes a explicação, vou dizer pela 4ª vez. Se a arma está na empresa, a empresa é sua ou você é o responsável jurídico, posse. Em qualquer outra situação, porte ilegal de arma de fogo. Ok? Mais um detalhe. Vamos partir da premissa que o indivíduo ele mantém a arma no interior da sua residência sem satisfazer os requisitos normativos. Inclusive me pediram para fazer uma live sobre quais são os requisitos para se adquirir uma arma de fogo. Eu não vou fazer essa live agora porque eu acredito que nos próximos dias a legislação vai mudar para facilitar a aquisição da arma. Então eu vou deixar para fazer uma live orientando como adquirir arma de fogo logo depois da mudança da legislação, porque não faria sentido hoje eu explicar para vocês quais são os requisitos da aquisição da arma de fogo, porque daqui a 10, 15 dias no máximo esses requisitos serão alterados e entendo eu que será bem mais facilitado o acesso à arma. Então eu vou deixar para explicar já quando vier o decreto de mudança. Tranquilo? Pois bem, voltando para a questão que eu estava falando, voltando para a questão incidental. Vamos imaginar que você mantém a arma dentro da sua casa, mas que você não satisfaça os requisitos normativos. Você comprou essa arma clandestinamente e está com essa arma no interior da sua residência. Qual crime você pratica? Posse ilegal. Tipificado em qual artigo de lei? Aí depende. Se você estiver com uma arma que está listada no Regulamento 105 do Exército Brasileiro, de novo, que está listada no Regulamento 105 do Exército Brasileiro, como sendo uma arma de fogo de uso permitido, você tem esta arma que é considerada pelo Exército como uma arma de uso permitido dentro da sua casa sem a devida autorização, você incorre em crime do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Posse ilegal de arma de fogo, munição ou acessório de uso permitido. De novo, artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Agora, se a arma que você mantém no interior da sua casa, ela é listada no Regulamento 105 do Exército Brasileiro como uma arma de fogo de uso proibido ou restrito, você incorrerá no crime previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, posse ilegal de arma de uso proibido ou restrito. Um detalhe, as pessoas têm mania de quererem diferenciar se uma arma é de uso permitido ou de uso proibido exclusivamente pelo calibre do armamento. Tenha cuidado. Por óbvio, existem calibres que por si só já tornam o armamento de uso proibido ou restrito, como é o caso do calibre .50, o calibre .762 FAL. São calibres que, pela sua índole, pela sua natureza, são de uso proibido ou restrito. Mas você não pode achar que a única coisa que transforma uma arma em uso proibido ou uso restrito é o calibre. Eu vou lhe dar um exemplo. Imagine só que eu tivesse agora, nesse momento, no interior da minha casa, não é o caso, mas suponha que eu tivesse com uma arma calibre .38, um revólver, aquele revólver de tambor. Você aciona o gatilho, cicla a arma e deflagra disparo. O calibre .38 é um calibre de uso permitido, está listado no Regulamento 105 do Exército Brasileiro. Mas suponha que eu tenha raspado ou suprimido a numeração da arma. Toda arma ela tem uma numeração, que é como se fosse o DNA da arma. Por aquela numeração, em tese, eu posso rastrear o armamento. Se eu raspei aquela numeração, ela já passou a ser considerada como arma de uso proibido ou restrito. Todas as armas com numeração raspada, adulterada, suprimida, modificada de qualquer forma, são equiparadas automaticamente a armas de uso proibido ou restrito.
Então tenha muito cuidado. A diferença se uma arma é de uso permitido ou de uso proibido não está apenas no calibre, em que pese existirem calibres que são já desde a sua origem de uso proibido ou restrito, outros elementos podem fazer essa diferenciação. A posse ilegal de arma de uso permitido é tipificada no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. A posse ilegal de arma de uso proibido ou restrito é tipificada no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Ok? Visto que é posse, eu vou dizer pela quinta vez que o que não for posse será porte. Imagine só que o indivíduo é encontrado andando em via pública com uma arma na cintura. Ele não tem a autorização para andar armado, ele não tem o porte, ele incorre em crime de porte ilegal de arma de fogo. O crime de porte ilegal de arma de fogo, para fins de tipificação, demandará também do tipo do armamento. Se o indivíduo é encontrado, por exemplo, em via pública, com uma arma que, nos termos do Regulamento 105 do Exército Brasileiro, é tida como arma de uso permitido, a conduta está tipificada no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. De novo, artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Em sendo a arma de fogo de uso proibido ou restrito, a tipificação do porte ilegal será nos termos do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Aí você diz, mas professor, neste instante você falou que a posse ilegal de arma de uso proibido ou restrito estava no artigo 16 do Estatuto. O porte também está? Também está. O artigo 16 do Estatuto do Desarmamento tipifica como crime a posse ou o porte ilegal de arma de fogo, munição ou acessório de uso proibido ou restrito. A diferença de artigo para fins de tipificação entre posse e porte é apenas quando a arma de fogo, a munição ou acessório é de uso permitido. Em sendo o objeto do crime de uso permitido, a posse ilegal restará tipificada no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento e o porte ilegal no artigo 14. Mas sendo o objeto do crime arma, munição ou acessório de uso proibido ou restrito, seja a conduta da posse ilegal ou do porte ilegal, ambas as condutas estão tipificadas ao teor do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Uma outra questão incidental que é importante destacar aqui é, em regra, os crimes do Estatuto do Desarmamento são afiançáveis. Se você pegar o seu vadimeco agora, se você for para o Estatuto do Desarmamento, você vai ver que o Estatuto do Desarmamento ele veda fiança a alguns crimes do Estatuto. Esta vedação, que originariamente constava na Lei 10.826, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. No julgamento da ADI 3111/1, ação declaratória de inconstitucionalidade 3111/1, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da vedação originária do Estatuto do Desarmamento à concessão de fiança. Ou seja, com base na ADI 3111/1, em regra, os crimes do Estatuto do Desarmamento admitem fiança. Todavia, recentemente, no sentido do ano passado, o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento foi transformado em crime hediondo. De novo, o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, a posse ou o porte de arma, munição ou acessório de uso proibido ou restrito, foi caracterizado lá na Lei 8.072/90 como crime hediondo. Na hora que esse tipo penal passou a constar na rúbrica de hediondez, na rúbrica de crimes hediondos, ele se tornou inafiançável. Por quê? Porque é tido por força constitucional e força infraconstitucional. A Constituição diz, e a Lei 8.072/90, Lei 8.072/90 é a Lei dos Crimes Hediondos.
Ambos os textos, a Constituição e a norma infraconstitucional, estabelecem que crimes hediondos são inafiançáveis. Tanto os hediondos próprios quanto os hediondos equiparados não admitem fiança. Então, cuidado. Os crimes do Estatuto do Desarmamento começa no artigo 12, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 13, omissão de cautela. Artigo 14, porte ilegal de arma de uso permitido. Artigo 15, disparo de arma de fogo. Esses crimes, em tese, admitem fiança, salvo a posse, que é crime de menor potencial ofensivo. Em crime de menor potencial ofensivo não há flagrante. Não havendo flagrante, não há de se falar em fiança. Mas o artigo 13, o artigo 14, o artigo 15, os crimes em regra do Estatuto do Desarmamento, eles são afiançáveis, salvo a tipificação do artigo 16. O que está tipificado no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento não admite fiança, porque possui natureza de crime hediondo. E aí surge uma dúvida com essa caracterização de hediondez do artigo 16, surge uma dúvida que causa muita celeuma na doutrina. Se você pegar o seu vadimeco depois, eu recomendo que você faça, cara. Hoje o cara que não tem intimidade com a letra da lei está morto para concurso público. Se você pegar o artigo 16, você vai ver que existe o crime do caput, posse ou porte ilegal de arma de fogo, munição ou acessório de uso proibido ou restrito, e nós temos as modalidades equiparadas desse crime no parágrafo único. Por exemplo, emprego de dinamite, de material explosivo incendiário, são equiparados a arma, munição, acessório de uso proibido ou restrito. E a grande discussão que surgiu no meio da doutrina foi se a natureza de hediondez seria apenas do caput do artigo 16 ou do artigo 16 todo. Eu devo considerar como crime hediondo apenas o que está tipificado no caput do artigo 16 ou eu devo considerar como crime hediondo o caput e o parágrafo, as modalidades equiparadas? Parte da doutrina entende que seria só o caput, uma doutrina mais garantista, uma doutrina que acha que a interpretação do direito sempre deve ser de forma a beneficiar o agente delituoso, a beneficiar o meliante, e é óbvio que cabe a mim respeitar esse posicionamento doutrinário. Mas veementemente eu ouso discordar, já com todas as vênias e todas as loas aí aos grandes mestres, aos grandes professores que têm entendimento em sentido contrário, muitos deles eu conheço pessoalmente e têm todo o meu respeito e apreço, mas eu ouso discordar. Eu defendo veementemente a tese de que, e essa tese que eu defendo, graças a Deus, ela tem sido respaldada por inúmeras decisões de tribunais de justiça, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, da Bahia, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Maranhão, do Acre, do estado de Pernambuco. Eu acho que já tem mais de 10 ou 12, se eu não me engano, tribunais de justiça de estados que defendem a tese, que é a tese que eu advogo também, de que o artigo 16 como um todo seria hediondo. Tanto a modalidade do caput quanto as modalidades equiparadas do parágrafo. Até porque não faria sentido. Veja, se o indivíduo estiver portando só a munição do FAL, o FAL é calibre 7.62, certo? O cara está portando lá, o cara está com um carregador do FAL. Para quem nunca operou arma de fogo, para quem não tem treinamento militar, enfim, deixa eu só dar uma explicação rápida. O FAL é uma das armas padrões das Forças Armadas Brasileiras. Fuzil de assalto leve, é um fuzil calibre 7.62, ele tem um carregador padrão de 20 tiros e uma travazinha que você bota intermitente ou rajada. Pois bem, se o indivíduo foi encontrado com o carregador do FAL alimentado de munição, as 20 munições no carregador, ele comete crime hediondo. Ele está portando munição de uso proibido ou restrito. Ora, o que é mais nocivo à coletividade? É esse indivíduo só com a munição do fuzil, que a lei considera como crime hediondo, que a doutrina, parte da doutrina considera como crime hediondo, ou ele ser encontrado com 1 quilo de explosivo C4. Ele não precisa de nada a não ser um simples detonador para fazer, ou então um local com muito calor, então uma variação de pressão muito grande, que seja superior a 80 milijoules por metro cúbico, para fazer o C4 detonar. Você consegue fazer o C4 detonar até aquecendo ele.
E o dano que uma quantidade considerável de explosivo C4 é capaz de fazer é muito maior do que 20 munições de FAL. O explosivo, o indivíduo que é encontrado em via pública com explosivo C4, ele comete crime equiparado ao porte ilegal de munição de uso proibido ou restrito. Ora, se a munição de uso proibido ou restrito, que é menos ofensiva, é considerada como hediondo, por que a modalidade equiparada, que é mais ofensiva, não seria? Qual a razão de ser? E mais, se nós não quisermos recorrer à lógica jurídica, podemos recorrer ao pragmatismo jurídico. Todas as vezes que o nosso legislador quis destacar que apenas parte de um dispositivo normativo seria hediondo, ele fez essa especificação. Por exemplo, homicídio. Será que são todas as hipóteses de homicídio que são consideradas como hediondo? Não. A lei dos crimes hediondos diz que é hediondo o homicídio qualificado e o homicídio praticado em ação típica de grupo de extermínio. O legislador fez a rúbrica. Ele disse, não é todo homicídio, é o homicídio qualificado e o homicídio em ação típica de grupo de extermínio. A lesão corporal, será que toda lesão corporal é hedionda? Não, apenas a lesão corporal gravíssima praticada contra integrantes das forças de segurança pública. Perceberam? Agora, será que todas as hipóteses de extorsão mediante sequestro são hediondas? Sim, o legislador assim diz. Então perceba, se nós formos ser dogmáticos ao extremo, todas as vezes que o legislador, e ser dogmático é adotar o sistema legal, o sistema de interpretação e intelecção legal, que é o que a nossa legislação prevê, nós vamos ver que ele não fez rúbrica. Ele diz os crimes do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Ele não diz os crimes do caput do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Ele diz os crimes do artigo 16. E o artigo 16 é composto pelo caput e pelo parágrafo e respectivos incisos. Então, por respeito ao princípio da interpretação legal ou normativa, que é o princípio sobre o qual a lei de introdução ao Código Penal se assenta, seja por respeito à lógica jurídica, seja por respeito ao bom emprego do direito penal do combate à marginalidade e à criminalidade, eu entendo e advogo a tese de que todo o artigo 16 possui natureza de crime hediondo. Não faz o menor sentido, por exemplo, você deixar um indivíduo que foi encontrado com explosivo em via pública progredir de regime com 1/6 da pena. Ele tem que progredir com 2/5 ou 3/5 porque a conduta dele é danosa à coletividade. E o legislador resolveu enquadrá-lo como crime hediondo. Se o legislador enquadrou como crime hediondo, acabou-se. Veja, muitos dizem que essa minha interpretação fere o sistema legal. Não, o que fere o sistema legal ou normativo é você excluir o parágrafo para beneficiar o meliante, para beneficiar o agente delituoso. O legislador não excluiu. Nós não podemos fazer adições de crimes hediondos que não estão na lei e nós não podemos fazer subtrações de crimes hediondos que não previstos em lei. Então o artigo 16 como um todo, ao meu sentir, possui natureza de hediondez. Ok? Está feita a diferenciação entre posse e porte de arma de fogo. Tem mais uma questão incidente. Muitas pessoas estão, e eu insisto, eu não vou fazer uma discussão política, eu vou fazer uma análise factual. Muitas pessoas estão dizendo que essa proposta do presidente Jair Bolsonaro seria impossível, porque quem deve legislar é o Congresso Nacional. E que seria impossível porque ele não pode tutelar a matéria penal em sítio e distrito por meio de medida provisória ou decreto. Existem duas coisas que estão erradas nessas colocações. A primeira é, o Estatuto do Desarmamento, quando ele foi feito como uma norma de eficácia vinculada. O que é uma norma penal de eficácia vinculada, que é raríssimo no direito penal brasileiro, e o Estatuto do Desarmamento é um dos poucos exemplos que nós temos a esse respeito. O pessoal que faz nosso curso de carreiras policiais no JUS 21, galera que está no Projeto Delta, isso é um dos temas que eu discuto, que são normas penais de eficácia vinculada. São aquelas normas que o legislador criou dizendo, essa norma aqui só poderá ter aplicação ad eterno depois de ser feita uma consulta popular. E essa consulta foi feita em 2005. Perguntou-se através de um plebiscito ou referendo, existe uma discussão se foi um plebiscito ou um referendo, entendo eu que foi um referendo,
perguntou-se ao eleitor brasileiro, a galera saiu de casa para votar, se eles eram a favor ou contra a comercialização e o porte de arma de fogo. E o eleitor brasileiro disse que era a favor, que o porte, falei porte, falei errado, que a comercialização e posse, ter arma em casa ou no local de trabalho, nas condições que eu disse no começo da live, deveria ser liberada. E a maioria dos eleitores que compareceram à consulta popular disseram que a posse deveria ser liberada. Ora, consequentemente, como o Estatuto do Desarmamento foi feito vinculado a essa consulta popular, ele precisaria se enquadrar após a consulta a decisão do que foi dito pela população brasileira. E simplesmente fizeram de conta que a população tinha decidido, que não tinha decidido nada. É um dos grandes absurdos e uma das grandes teratologias do direito penal brasileiro terem feito uma consulta popular, terem feito o povo sair de casa para votar como se fosse uma eleição, a população brasileira dizer, nós queremos ter arma em casa, nós queremos ter a posse da arma, nós queremos poder adquirir arma de fogo, e o Congresso Nacional e o aplicador do direito simplesmente botavam isso, não vale, porque a decisão não é o que a gente queria. Porra, que absurdo jurídico é esse? Nós precisamos parar com essa história de achar que o povo brasileiro é incapaz de decidir os seus próprios destinos. Ah, porque a arma mata, carro mata também. Tem um bocado de coisa que mata. Vamos tirar então o veículo, porque nem todo mundo é capaz de dirigir. Vamos tirar a possibilidade do cara comprar Tilenol, porque nem todo mundo é capaz de saber que não deve tomar Tilenol se tiver com suspeita de dengue. O povo brasileiro disse que era a favor da posse. Que você concorde, que você não concorde, foi uma decisão democrática, que simplesmente não foi colocada em prática. Então, o que me parece é que, se vier uma decisão, um decreto presidencial, trazendo a possibilidade ou a flexibilização da aquisição de arma de fogo, essa decisão está amparada por aquilo que deveria ter sido feito em 2005. Está atrasado. Que eu goste ou que eu não goste, cabe a mim aceitar a vontade soberana da maioria da população brasileira. Eu não sou obrigado a gostar de arma, por isso eu não vou tê-la. Mas eu não posso tolher da maioria da população que decidiu que quer ter uma arma de fogo o direito de tê-la. Não é uma questão política, é uma questão jurídica e institucional. O referendo não obriga ninguém a comprar arma de fogo. O referendo apenas diz que quem quiser comprar arma de fogo, compre. Que é um direito inerente ao indivíduo comprar uma arma de fogo. Mas, infelizmente, aí é uma opinião do professor Giovanni. É no exercício da minha liberdade de cátedra que me é assegurado pela Constituição Federal de 88. Nós vivemos há muitos anos numa sociedade que tem pena de bandido e meliante e criminaliza quem quer fazer o certo. Uma sociedade que tem pena de bandido e passa a mão na cabeça de bandido como se bandido tivesse pena de alguém. E bandido não tem pena de ninguém. Bandido não tem pena nem dele mesmo. Bandido só conhece uma coisa que é a força. E a população brasileira reconhece isso. Reconheceu isso em 2005. Mas numa sociedade que trata bandido como coitadinho, ou pelo menos numa sociedade de formadores de opinião que tratam bandido como coitadinho, como pobre coitado, achou-se absurdo a maioria da população querer ter arma. Então, para que perguntaram? Para que o legislador fez essa consulta popular? Se a vontade da maioria não se via, não vinculasse a eficácia do Estatuto do Desarmamento à consulta popular. Então, se advir o decreto, e quero crer eu que vai advir, se advir o decreto facilitando o acesso à posse da arma de fogo, ele apenas vai fazer o que a lei manda. Como é que pode ser ilegal alguma coisa que está fazendo exatamente o que a lei manda que seja feito? Eu não vejo ilegalidade. Mas há uma discussão sobre o mérito constitucional. Se seria possível o presidente, por meio de decreto ou medida provisória, tutelar matéria criminal em sentido estrito. Não. Não pode. O que é matéria criminal em sentido estrito? Tipificar crimes ou instituir penas. Mas é possível tratar de matéria que descriminalize mediante vias administrativas. Isso já foi feito. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, houve uma prorrogação administrativa para o registro de armas, o que criou uma vacatio legis à caracterização da posse da arma de fogo, do crime. E o que é que o Supremo disse? Que era válido, porque não estava criando crime. Estava regulamentando condutas para o indivíduo não incorrer em crime.
Ora, se foi válido lá na época do então presidente Fernando Henrique Cardoso, por que não seria válido agora à luz da esteira do entendimento consolidado do STF? Então, a flexibilização da posse da arma de fogo não é ilegal ao meu sentir. Não é ilegal porque estaria de acordo com aquilo que deveria ter sido feito desde 2005 e não é ilegal porque o STF já foi chamado a discutir sobre isso e reconheceu a validade de decretos e medidas provisórias que tratem de matéria administrativa que descriminalize no sentido de que se eu me adequar à regra administrativa eu não incorro em crime, ok? Bom, o Vilke está perguntando, facilitando a posse, promover segurança pública ou fortalecer o mercado armamentista? Eu não discuto aqui questões dessa natureza. Eu estou fazendo uma análise jurídica. Eu posso até depois discutir uma questão sociológica, mas eu estou como professor de direito penal. E enquanto professor de direito penal, não me cabe esse tipo de discussão. Cabe a discussão da validade constitucional ou não, da legalidade ou não, da tipificação de crime ou não. Ok? Beleza? Essa é a grande diferença entre a posse e o porte da arma de fogo. E, por favor, deixa eu deixar bem claro aqui para todo mundo. Quando eu postei, que foi o que eu comentei no começo da nossa transmissão, quando eu postei nas minhas redes sociais semana passada que existiria um decreto para posse, facilitar a posse da arma, muita gente disse, vai sair armado de casa, vai estar com a arma no carro, se tiver uma briga vai atirar. Pessoal, é posse, não é porte. Não há no referendo de 2005, no Estatuto do Desarmamento, nenhuma questão relativa à flexibilização do porte da arma de fogo. Quero crer que há de ser flexibilizado para advogados. Eu acho bem razoável ser flexibilizado para advogados, mas esse não é o tema da nossa live. Eu posso até fazer uma live posterior a isso. A questão é posse e não porte de arma de fogo. Tá certo? É o direito de ter arma em casa ou no local de trabalho nas condições que eu falei. O Clécio, professor, fala sobre o registro definitivo. Se é legalmente possível por decreto? Sim, é legalmente possível por decreto, embora eu entenda que o registro não deve ser definitivo. Por quê? Nenhum direito é de natureza absoluta e ad eterno. Por exemplo, a carteira de habilitação, ela não é válida por toda a sua vida, ela tem um prazo de validade para que você demonstre que tem condições de saúde, condições de continuar dirigindo o veículo. O seu passaporte não tem validade eterna, então o registro da arma não deve ter validade eterna. O grande problema hoje é que é tão burocrático você adquirir uma arma de fogo e você tem que estar renovando num curto espaço de tempo tão grande que desestimula as pessoas a terem arma. O que vai acontecer é, vamos criar regras simples. Ninguém vai estar comprando arma de fogo no catálogo da Avon nem na Walmart. Vamos estabelecer regras que tornem possíveis as pessoas comuns, caso entendam razoáveis, adquirir a arma. É isso que o referendo de 2005 preveu. Beleza? Tranquilo? Essa é a diferença entre o posse e a porte. Claro, aqui há uma diferença numa live que eu estou fazendo para vocês, é uma questão bem mais simples, é uma questão bem mais pontual. A live não dá para a gente aprofundar a discussão. Toda essa discussão de forma aprofundada, mostrando como é que é cobrado em concursos públicos, tal, eu trato no projeto Delta, certo? Projeto Delta 2019. Eu trato nas áreas do carreira jurídica, módulo 1 do JUS 21. Muita gente ainda diz assim, Giovanni, cadê teus cursos? Está no JUS 21, www.jus21.com.br. Quem entrar no JUS 21 agora vai ver lá o projeto Delta 2019. Eu estou muito feliz, cara, muito feliz mesmo. A gente terminou o ano aí com mais de 1.400 alunos matriculados no projeto Delta, porque todo mundo sabe que ano que vem vai ser, ano que vem não, já estamos em 2019, que esse ano é o ano dos concursos das carreiras policiais. Tem mais de 10 mil vagas de concurso de polícia aí Brasil afora, certo? Esperando por você. Então, quem tiver que virar polícia vai ser esse ano. Quem tiver que virar polícia, estude, porque vai ser esse ano. Eu vou ver se semana que vem eu ainda faço uma live sobre os concursos que estão para abrir aí, tá certo? Vai sair o edital do Espírito Santo, edital do Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, São Paulo, vai ser edital Amazonas, vai edital para concurso até dar um dor. Olha, até o mês de julho vai ter pelo menos 6 grandes concursos de polícia espalhados Brasil afora. Então, é óbvio que só essa análise que eu fiz não é suficiente para um concurso de Delta. É óbvio isso. Mas
no Projeto Delta, eu pego esses temas, como por exemplo, posse e porte, o crime, o calibre do armamento, o regulamento 105 do Exército Brasileiro, essa questão da norma vinculada, a gente analisa isso com toda a profundidade. Os dois cursos mais aprofundados que eu ministro, no sentido de quantidade de aula, de tema, de densidade, é o Projeto Delta e o Carreira Jurídica. É tanto que eu queria aproveitar o ensejo e dar uma dica para vocês, pessoal. Muita gente diz assim, Giovanni, eu estou começando a estudar agora, é meu primeiro contato, eu quero comprar o Projeto Delta. Eu não deixo. Eu tive, por exemplo, a oportunidade de devolver o dinheiro desses 1.400 alunos, eu acho que eu devolvi o dinheiro nos 2. Porque o cara estava agora terminando o curso superior de Direito, nunca tinha estudado para concurso na vida. E chegar logo no Projeto Delta. Não. Não faça isso. O Projeto Delta e o Carreira Jurídica do JUS 21 é para quem está estudando. O Projeto Delta para delegado, Carreira Jurídica para Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública. Então, é óbvio que eu não posso fazer uma análise rasteira, simplória, simplista. As aulas do Projeto Delta aqui, o nível é lá em cima. E eu exijo isso dos meus professores. Eu exijo isso de todos os professores do JUS 21, que são professores maravilhosos. Para você ver uma aula de Paulo Furtado analisando com causa, você fica babando. Eu que sou professor há tantos anos, toda a vida que Paulinho está dando aula de parte geral, eu aprendo uma coisa. Você vê Luiz dando aula sobre processo penal, provas, jurisdição, é algo assim fora do comum. Fázio, de legislação extravagante, André Albuquerque, enfim, os professores do JUS 21, eles são... E eu acosto, Carreira Jurídica e Projeto Delta eu acosto. Então, galera, esse é o ano de vocês passarem nos concursos das carreiras policiais. E para vocês passarem nos concursos, vocês precisam conhecer essas minúcias. Eu fico doente quando eu vejo alguém chegando e dizendo, eu estou estudando para a carreira policial e aí o professor me deu o conceito de furto, de roubo. Bicho, isso não cai não. Os caras não vão perguntar o conceito não. Os caras vão perguntar esse negócio bem aprofundado. Os caras vão perguntar esse detalhe. E isso que eu fiz para vocês é só para vocês sentirem aí um pouquinho da conversa, tá bom? Galera, na live de amanhã eu vou tratar sobre a questão da execução da pena em condenação de segunda instância, que também a galera tem falado muita besteira. O STF pautou para o mês de abril essa análise, eu vi muita gente comentando nas redes sociais, coisas que infelizmente não tem respaldo jurídico constitucional. Quando, por exemplo, eu vejo uma pessoa dizendo a execução da pena depois de condenação de segunda instância ofende o princípio da presunção de inocência, chega a dar uma dor. Eu fico doente, porque é óbvio, lógico que não ofende, só que tem toda uma série de explicação jurídica. Então amanhã, na live de amanhã no meu Instagram, Giovanni Moraes 2, eu estou fazendo hoje pelo juiz, mas amanhã é só no meu... É sempre nesse horário, 21 horas, horário de Brasília. É a hora que eu chego em casa, que é 8 horas da noite aqui, aí eu entro na live. Eu vou falar sobre a execução da pena após condenação em segunda instância. A galera está dizendo, Augusto Vieira, não estou no grupo do Projeto Delta. Veja, Augusto, hoje nós colocamos todas as pessoas que teve matrícula confirmada até o dia 29 de dezembro. Se você adquiriu depois disso, você entra amanhã. É só porque às vezes o cara paga em boleto, aí tem que esperar o PagSeguro confirmar. Mas máximo 5, 10 dias... Não, 10 dias é muito. 5 dias para quem paga em boleto, está confirmado, a gente está botando. E hoje, para quem já é do Projeto Delta, dê uma olhadinha no seu WhatsApp. Eu mandei a lei que alterou a organização do Poder Executivo Brasileiro, que vai cair em direito administrativo. A lei foi de ontem, eu já mandei hoje para o pessoal do grupo do WhatsApp, do Projeto Delta, e mandei o resumo das alterações penais no mês passado. Para quem não é ainda do Projeto Delta do JUS 21, deixa eu só explicar o que é o WhatsApp. Todo mundo que se matricula no Projeto Delta do JUS 21, ele recebe o acesso em 5 dias depois da matrícula, ele é colocado na lista de transmissão do WhatsApp, que sou eu, gerencio. O celular está aqui, na minha mão, esse celular que eu estou transmitindo aqui para o Instagram do JUS 21. Então, tudo que não tem convite não, doutora Sandra, não é convite não, é lista de transmissão, verifique lá que foi mandado para você. Não tem convite para o WhatsApp, é lista de transmissão, a gente bota o número que está cadastrado no site do JUS. Às vezes as pessoas cadastram um número fixo, não cadastram o número do celular, não tem como adquirir. Mas verifique seu cadastro no JUS 21 que a gente bota. E aí todo mundo que está matriculado no Projeto Delta, eu mando o WhatsApp, sou eu que controlo, com tudo que tem de novidade. Saiu ontem a lei que altera
a organização do Executivo Federal. Hoje a lei já está na lista de transmissão do WhatsApp. E vai ser assim enquanto tiver o projeto Delta. Saiu uma jurisprudência, saiu alguma coisa, a gente está postando. Grande professor André Felipe, meu patrão André Felipe, um dos maiores dentistas desse país, um dos maiores professores de odontologia desse país. Um abraço, André. Saudade de você, saudade da sua esposa. Eu tive o orgulho e o privilégio de ser padrinho de casamento do professor André. Obrigado, doutora Sandra. Dá uma conferida lá. Beleza, crianças? Então, fica ligado. Giovanni, eu quero fazer o projeto Delta. O Alves Júnior, professor ADI citado hoje na live. Qual foi? 3111/1. 3111/1. André, você não tem que agradecer não, André. Eu costumo dizer que eu sou admirador de intelectuais e sou admirador de grandes professores. E embora o André é formado em Direito, mas é dentista, é especialista, é mestrado, é mestre. E eu sou fã de você como pessoa, André, sou fã de você como intelectual e sou fã de você como professor, embora eu não entenda nada da área de odontologia. A única coisa que eu entendo é que você vai botar essa minha caixa dos queixos aqui nos cantos, que você prometeu que ia deixar bem bonitinho, mas eu sou fã da sua intelectualidade, então você não tem que agradecer não. Eu tenho que agradecer, André, pelo privilégio de ser seu amigo, pelo privilégio nessa vida aí poder ter sido seu padrinho de casamento, ter conhecido um profissional de marca maior como você é. Certo? O Thaleson, grande abraço, mestre. Obrigado, Thaleson, nosso conterrâneo. Bom, concurso para delegado também, professor, esse ano. Concurso para delegado até dá uma dor. Eu vi alguém comentando aí que queria fazer o projeto Delta, estava sem dinheiro. Galera, vocês sabem disso. Todo mundo que quer fazer o projeto Delta, os caras querem fazer os cursos do JUS 21. Às vezes o cara não tem grana para comprar o curso todo, manda direct para mim, eu mando voucher de desconto, eu mando desconto de 25%, desconto de 30%, já mandei até desconto de 40% uma vez que o cara estava precisando. Você fala comigo, a grande vantagem do JUS 21 é que eu e Maurício a gente é dono, então os cabas resolvem comigo. Vou lhe dar um exemplo. Às vezes o cara manda uma mensagem no plantão do JUS 21 e manda um direct para mim no Instagram. Eu já respondo no Instagram e respondo lá. Teve um aluno, rapaz, tá faltando um material. Falou comigo no Instagram, eu já resolvi, já mandei. Por quê? Eu quero ter o aluno bem atendido. Então, se você quiser fazer qualquer curso do JUS 21, quer fazer o projeto Delta, é 1.400 e tanto, 1.500 conto, tô liso. Manda um direct para mim lá no direct. Giovanni, eu quero fazer o projeto Delta, me dê um desconto que eu mando um voucher para você. Agora sim. Se você falar comigo hoje, o voucher vale para hoje. Eu vou aqui, crio e mando para você. Então, isso não é desculpa. A Daniela Lopes, passei na segunda fase assistindo suas aulas. Ô, Daniela, muito obrigado. Esse feedback seu é fantástico para mim. Muito obrigado. A Larissa, manda desconto. Manda um direct para mim, Larissa, que quando terminar eu gero um voucher de desconto para vocês. Galera, é isso. Tá explicada aí a diferença entre posse e porte de arma de fogo. Tá feita a análise sobre o artigo 16. Tá feita a análise aí sobre o que houve no referendo. Amanhã, se Deus quiser, ele adquirir, a gente vai se encontrar aqui também. Tranquilo? Cheiro para quem for de cheiro. Um abraço para quem for de abraço.